Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Jesus ressuscitou. Aleluia! Graças a Deus por isso. Aqui estamos nesta manhã para celebrar o nome do nosso Deus, celebrar a grande obra da salvação que Deus, por meio de Cristo Jesus, fez por nós. Todo domingo, na verdade, já é uma celebração da ressurreição de Cristo. Mas hoje, especialmente, domingo da ressurreição, nós como igreja nos reunimos com toda a cristandade para exaltar o nome do nosso grande Deus pela grande obra que Ele fez, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós louvamos ao Senhor por tão grande salvação que Ele tem nos dado. Vamos orar neste momento ao Senhor e logo após cantaremos o hino que fala Cristo já ressuscitou. Vamos orar ao Senhor. Senhor, bendito e louvado seja o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela Tua grande obra. Nós podemos conhecer o Senhor, podemos saber quem o Senhor é, por meio das Suas obras grandiosas. O Senhor é o Criador de todo o universo. A criação exalta o Senhor, exalta o Teu nome. O Senhor é o juiz de toda a terra. E o Senhor é o nosso grande Redentor. E o Senhor decidiu nos salvar de forma maravilhosa, enviando o Seu Filho Jesus para ser um humano como nós somos, pagando o preço do nosso pecado numa cruz, mas especialmente ressuscitando dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus é a nossa grande vitória. É a promessa de que um dia também nós venceremos a morte, estaremos para sempre com o Senhor. E nesse dia especialmente, Pai, em que a Tua igreja vem para se reunir, queremos nessa manhã exaltar o Senhor, declarar sim que o Senhor é grande e maravilhoso, que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos e a Sua ressurreição é a nossa salvação. Pai, que nesta manhã, que o Senhor aceite a nossa gratidão, a nossa adoração, e aguardamos aquele dia bendito em que o mesmo Senhor Jesus retornará a este mundo para nos levar. Estaremos para sempre com o Senhor. Bendito e louvado seja o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, meus irmãos, o hino 135 do Inário para o culto cristão, Cristo já ressuscitou. Eu convido os irmãos que puderem ficarem de pé para cantarmos ao Senhor este hino, um hino que merece ser cantado dessa forma, né? Que exalta ao Senhor pela grande salvação. Cantemos ao Senhor.
imaginando quantas milhares de igrejas cristãs nesse dia estão cantando exatamente esse mesmo hino. Cristo já ressuscitou. E fico também imaginando aquele dia bendito quando Cristo voltar e nós o veremos face a face, todo o povo de Deus, todo o rebanho do Senhor já congregado no céu cantando, Cristo já ressuscitou. Que grande alegria será esse lindo dia. Mas hoje estamos aqui pela fé declarando isso, aguardando aquele dia glorioso. Vamos para Lucas capítulo 23, nós leremos esse texto da palavra do Senhor, o texto que fala sobre a ressurreição, conforme o evangelista Lucas nos relata. É um texto um pouco longo, começaremos capítulo 23 de Lucas, a partir do verso 50, iremos até capítulo 24, verso 12. Eu farei essa leitura por causa da gravação, meus irmãos, mas espero que os irmãos acompanhem suas Bíblias também e que no seu coração exaltem ao Senhor durante essa leitura, porque é um texto realmente lindíssimo. Demonstra como foi o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Lerei em Lucas capítulo 23, a partir do verso 50. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias essa leitura. Esta é a palavra de Deus. Lucas 23, 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade de judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os que mais com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versículo 6, a primeira frase está assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Gostaria que a igreja inteira pudesse repetir comigo essa única frase. Vamos todos, meus irmãos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glórias ao Senhor. Nós temos aqui o relato de como foi o sepultamento, então a ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres tinham ido para preparar os perfumes, os bálsamos, passaram o sábado, domingo, logo pela manhã, foram àquele lugar ali, mas a pedra estava retirada e o túmulo estava vazio. Depois o apóstolo Paulo diz, em capítulo 15 de Coríntios, que muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Os apóstolos, depois outras pessoas, e certa vez mais de 500 pessoas de uma única vez viram Jesus. A ressurreição é um fato histórico, de fato aconteceu. Não é mito, não é história, não é lenda, não é apenas algo existencial, mas é um fato. Jesus morreu e ressuscitou, provando que era o Filho de Deus. Vamos cantar mais um hino que exalta também o Senhor nesse sentido.
hino 140 do nosso inário. Da sepultura saiu, em glória ressurgiu. Cantemos ao Senhor. É bom poder cantar isso, né, meus irmãos? Cantar que Cristo ressuscitou, que a sepultura está vazia e que Ele realmente está vivo ao lado de Deus Pai e um dia voltará para nos buscar. Convido o pastor Reis que vem aqui à frente, nós iremos ter agora nosso momento de intercessão ao Senhor, iremos colocar perante o altar dEle nossas lutas, nossas dificuldades. Nós temos irmãos queridos que têm passado neste momento pela doença, pelo luto, pela dificuldade financeira, aqueles com dificuldades familiares também. Então vamos colocar toda a igreja do Senhor perante o altar de Deus neste momento. Também temos algumas alegrias. Essa semana nasceu a Cecília, filha do Rafael e da Sabrina. Oremos também pelo casal, pela família, uma alegria para nós. Está aqui o avô, né? Certamente bem feliz com isso. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Coloquemos perante o altar de Deus. Nós temos, como disse, lá ao fundo, o salão, a televisão. E esses que quiserem ficar lá por causa da lotação, também fiquem à vontade. Vamos orar ao Senhor, pastor Reis. Bom dia a todos, queridos. Que a paz, a graça, a misericórdia, a alegria do Senhor seja convosco. Nós mandamos um hino ontem para o coral, cujo tema é Ouça a voz do Senhor, né? O hino diz, narra a queda do homem, né, dizendo que Adão tinha comunhão e contato íntimo, falava com Deus, mas que Deus resolveu então não usar mais a sua voz, e agora Ele fala aos nossos corações pela sua palavra, pelo seu Espírito. Um belo hino, né, que reflete uma teologia bíblica e que nos consola. Precisamos buscar ouvir a voz do Senhor. E ela não está na internet, ela não está em qualquer outro lugar senão nas palavras de Deus, ou na sua palavra, na Bíblia Sagrada, né, e na instrução do seu Espírito Consolador. E o Senhor realmente fale ao nosso coração sempre. Podemos ficar em pé para sinal da nossa contrição ao Senhor.
Ontem eu estava num aniversário, né? E na hora de orar, até as pessoas que não são frequentes, né, a um templo, mas por respeito, né, vi pessoas de muita idade, com bengala na mão, se esforçando para ficar em pé, não precisou ninguém pedir, né, mas como sinal realmente do seu respeito ao Senhor. O homem, muitas vezes, precisa desses sinais para si mesmo, né, para informar a si mesmo, né, e sobretudo quando está se remetendo a Deus. Mas vamos orar ao Senhor. Santo Deus, estamos aqui com o nosso coração rendido ao Senhor. Senhor, firmados na Tua palavra, como sempre queremos estar, com as mãos, com os olhos, com os ouvidos, com todo o coração inclinado à Tua palavra, Senhor. Como precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai, em nós, ouvir a Tua voz revelada na Tua palavra, ouvir a Tua voz na comunhão do Teu povo, quando procura, ó Pai, estabelecer uma vivência, uma convivência, ó Deus, que exalta o Senhor, como hoje proclamamos aqui mais uma vez a morte do Teu Filho, que veio a esse mundo para derramar o Seu sangue por nós, oferecendo ao Senhor o único sacrifício aceitável para que os nossos pecados fossem limpos e que nós pudéssemos ser apresentados de forma santa, pura diante do Senhor. Então, anunciamos a morte de Jesus, mas não somente a sua morte, anunciamos o seu retorno, porque cremos pela Tua palavra que o Senhor o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, como num domingo, como hoje, ó Deus, num domingo como hoje, Ele ressuscitou. E ao ser procurado, como vimos agora mesmo na Tua palavra, ó Deus, Ele não estava mais lá, porque o Senhor já o trouxera à vida, e agora de forma plena, de forma, ó Deus, a conferir também a nós que somos irmãos, filhos por adoção, ó Deus, e que agora podemos gozar também dessa vida com Cristo. Por isso Ele disse, ó Deus, vou preparar-vos lugar, estarei convosco, deixarei um consolador. Pai, todas essas promessas nos consolam nesse momento de crise. Temos, ó Deus, uma esperança viva, e que um dia estaremos contigo, aí ao lado de Cristo, onde Ele está nos preparando lugar. Ó Deus, mas temos também a alegria de saber que o Senhor está conosco, de que na comunhão do Teu povo, o Senhor se dá a conhecer muito mais ainda, ó Deus, pela multiforme graça do Senhor, que conferiu dons aos homens. Ó Deus, e aqui nós podemos nos relacionar, podemos, ó Deus, ouvir o outro, ó Deus, ver a revelação da Tua graça, do Teu amor na vida dos nossos irmãos, cada um com o outro. Pai, que bênção é estar aqui. Mas muitos dos nossos queridos, ó Deus, não podem vir, ó Deus, ou estão se preservando, se cuidando, e nós Te pedimos, consola o Teu povo, aqui, nas suas casas, os que porventura estão no hospital, ó Deus, talvez cuidando de algum parente, ó Deus, sofrendo junto com seus familiares. Te pedimos, consola todo o Teu povo, não só da Tua igreja aqui nesse lugar, mas em todos os lugares do mundo. Consola o Teu povo, ó Pai. Que tempo de aflição. Pai, temos questionado ao Senhor e pedimos, realmente suplicamos uma resposta do Senhor. Nos mostra como viver a plenitude do Evangelho nesse tempo tão difícil. Ó Pai, como pregar o Evangelho em cadeias, como Paulo fez, ó Deus. Ele estava preso, mas o Evangelho não estava. Ele comunicou o Evangelho, ele anunciou, ele ensinou, ele expandiu, ó Pai, mesmo estando ele próprio, ó Deus, fisicamente preso. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa mesma sabedoria, como anunciar o Evangelho de salvação no momento que estamos cerceados de muitas das nossas possibilidades, ó Deus, de ter contato com as pessoas. Pai, mas nos dá sabedoria, nos dá graça, direção, ó Deus, e realmente achemos graça
diante das pessoas, ó Pai, diante do mundo, mesmo nesse momento de ataques também a tudo aquilo que se chama Deus, mas como a tua igreja, no começo, o que nós chamamos de igreja primitiva, ó Deus, que achava graça aos olhos da população, ó Pai, achavam incrível aquela união, aquela divisão de todas as coisas, que não era política, mas era pelo teu Espírito, ó Deus, era por graça, por amor profundo, aquilo que o Senhor tinha feito, realizado por todos e por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa alegria da tua salvação e que isso impacte as pessoas, ó Deus, para fora dessas paredes, ó Deus, em todo lugar. Em nome de Jesus, continua consolando, Pai, os nossos corações, enchendo-nos de alegria, guarda a mente do teu povo, ó Deus, nos proteja, Senhor, de toda depressão, de toda esse embrutecer, ó Deus, essa condição toda que vai nos deixando mais brutos, às vezes, ó Deus, provocados, preocupados. Em nome de Jesus, alivia a nossa vida, Senhor, e que tua palavra reine no nosso coração, na nossa mente, em que ela seja multiplicada, anunciada cada dia por cada um de nós. E continua conosco agora aqui, ó Pai, nos recebendo na tua presença, confortando o nosso coração também na comunhão aqui. E daqui a pouco, ó Deus, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Nós queremos, ó Deus, anunciar a morte de Cristo até que Ele volte. Nós queremos, ó Deus, dizer para o mundo todo que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele está vivo para a nossa esperança, para a nossa alegria. É em nome dEle, em nome de Cristo, que nós rogamos e agradecemos por tudo. Amém. Sente-se, por favor. Obrigado. Obrigado, pastor. Irmãos, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15. Eu leio um pequeno texto desse capítulo, do verso 12 até o verso 20. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 até o verso 20. E logo após, a equipe do louvor já pode vir aqui à frente, logo após a leitura. Acompanhe sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 15, do verso 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha as consequências, meus irmãos, agora, se não houve a ressurreição de Cristo, como Paulo coloca a partir do verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aqueles que morreram em Cristo também um dia irão ressuscitar. Estaremos para sempre com o Senhor. Aqui pode vir aqui à frente, vamos louvar ao Senhor neste momento com alguns cânticos. O primeiro cântico nos fala, um cântico do qual eu gosto muito, em Cristo somente, né? Só em Jesus, diz ali o texto. E é um momento nesse cântico que fala sobre a ressurreição de Jesus. A luz foi sepultada, mas ela então, Jesus Cristo, ressuscitou, nos dando essa grande salvação. Convido os irmãos a cantarem juntamente. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Aqueles que puderem, podem também já se colocar em pé. Logo após teremos nossa mensagem nessa manhã.
pela graça de Deus, somente pela graça, esse é o próximo cântico que vamos cantar, é que nós podemos estar aqui hoje cantando, nos alegrando e celebrando a ressurreição do nosso Senhor. E eu creio que se nós estamos com saúde, se nós estamos aqui, se Deus nos trouxe até aqui, nós temos que celebrar. Nós temos que agradecer de tantas coisas que têm acontecido para nos entristecer, tantas perdas, tantas lutas, tantas tribulações, momentos difíceis como nunca passamos, e Deus tem nos sustentado. E nós podemos hoje cantar. Então celebre, cante com o seu coração, com a sua alma, celebre o Senhor, porque o nosso Deus é vivo, nosso Jesus é vivo, e por isso nós também somos vivos nele. Amém? Vamos cantar pela graça de Deus. De Deus, o seu
continuemos celebrando, cantando que digno é o Senhor, digno de toda adoração, digno é o Cordeiro que foi morto. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno
nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tão grande salvação que nos alcançou. E hoje podemos cantar, celebrar diante de Ti com a congregação, todos de corações inclinados e agradecidos, porque o Senhor ressuscitou e vive em nós e está conosco até o fim dos tempos. Amém, Senhor. Glorificado seja tu. Irmãos, vamos para Hebreus capítulo 4. Nossa mensagem essa manhã será nesse trecho da palavra do Senhor, Hebreus 4, do verso 1 até o verso 11. Hebreus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Eu farei a leitura da palavra do Senhor. Esse não é um texto que fala especificamente sobre ressurreição, mas há uma lição que quero colocar aqui especialmente, que fala da obra do Senhor por nós, que inclui a sua ressurreição, nos levando para o descanso de Deus. Então, Hebreus capítulo 4, começarei aqui a leitura desse trecho, a partir do verso 1 até o verso 11. Esta é a palavra de Deus. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se seus velhos houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Até esse ponto da palavra do Senhor. E antes de continuarmos, gostaria que a igreja repetisse comigo o nosso texto usual, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz, meus irmãos: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração perante o Senhor neste momento. Jesus é o nosso descanso. Esse é o tema que quero colocar nesta manhã. Meus irmãos, o texto de Hebreus não é propriamente uma carta, como são as cartas apostólicas do Novo Testamento. Temos cartas aos Gálatas, aos Efésios, embora aqui na Bíblia seja carta aos Hebreus. Esse livro, de acordo com as palavras do próprio autor, em Hebreus 13, 22, é uma palavra de exortação. O verso assim diz, irmãos, não precisam procurar, lerei aqui para os irmãos. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Essa palavra é como se fosse uma pregação, né? Uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão e doutrina, cujo tema é perseverança. Essa expressão, palavra de exortação, também aparece em Atos 13, 15. É o momento em que Paulo e Barnabé estão lá na sinagoga, vão à sinagoga em Antioquia, da Pisídia, em um sábado, e lá está assim escrito, Atos 13, 22. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Era o momento do culto na sinagoga, já tinham lido a parte do ensino, e agora era a mensagem, era a palavra de exortação. Este é o livro de Hebreus, uma grande mensagem, uma palavra que exorta, que traz então uma reflexão. O texto que lemos, capítulo 4, de 1 a 11,
É a continuação do texto, começa em 3, versículo 7. Abra sua Bíblia em 3, 7. Veja que aqui o autor de Hebreus está citando Salmo 95, de 7 a 11. Veja Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, ele continua a citar Salmo 95, não endureçam o coração de vocês. Baseado na citação, o autor exorta seus leitores a não resistirem à atuação do Espírito Santo, crendo na palavra que a Deus havia dado. Neste Salmo 95, o autor está, por sua vez, citando o texto lá de Êxodo e depois outro texto também daquele mesmo livro. O povo de Deus, em texto de Números, o povo de Deus está frente à terra prometida. Isso é muito importante entender o que vem depois agora aqui em Hebreus. Está frente à terra prometida. Eles mandam lá 12 espias para conhecer a terra. Os espias vão, olham para a terra, trazem o fruto, um cacho de uva muito grande, trazem um tronco, inclusive. Retornam e falam, povo, olha, a terra realmente é muito boa. Eles testemunharam que a terra era boa, conforme a palavra que o Senhor havia dito. Entretanto, dos 12 espias, 10 desanimaram o povo, dizendo que a terra, apesar de boa, era habitada por gigantes, que não poderiam ser derrotados. Israel, então, não creu na palavra do Senhor. Isso é tão importante para entender o que vem agora a partir do capítulo 4 de Hebreus. O Israel preferiu crer na palavra dos espias. Por isso Deus disse àquele povo, aquela geração não entraria no descanso de Deus. E o descanso era a terra prometida. A palavra descanso é a palavra-chave do texto, capítulo 4. O texto nós lemos do versículo 1 a 11. E aqui no texto o autor exprime o seu temor, que aquela geração que estava ouvindo a palavra, estava ali, eram os leitores originais da carta. Da mesma forma que o povo no passado, aquela geração estava correndo o risco de não crer na palavra de Deus. E também não entraria no descanso que Deus havia colocado. O texto, capítulo 4, de 1 a 11, é uma analogia. O autor faz uma comparação. O autor compara a história que aconteceu no passado com aquilo que podia acontecer com os seus leitores no seu tempo. Nessa analogia, nós temos 4 pontos de comparação. E sobre isso quero falar aqui nesta manhã. Primeiro ponto, primeira comparação que o autor faz é algo muito interessante. É a questão da evangelização. Não ouviram isso no texto? Como é bem interessante. Olha capítulo 4, versículo 2. Ele fala, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles no passado. Na minha versão aqui é anunciar as boas novas. Na versão revista e corrigida, a expressão é pregar as boas novas. Há uma versão da Sociedade Bíblica Britânica que traz o verbo evangelizar. E literalmente no grego que está escrito aqui é o verbo evangelizar. O que o autor de Hebreus está dizendo, meus irmãos, é que o povo do passado foi evangelizado, mas o povo não creu naquilo que eles tinham ouvido. Essa é uma afirmação, sem dúvida, surpreendente por parte do autor de Hebreus, né? Geralmente pensamos em evangelização como algo somente do Novo Testamento. Nós temos na nossa mente aquela ideia de que o Velho Testamento traz somente a lei e o Novo Testamento somente a graça ou o Evangelho. É comum ouvir hoje que no passado era a lei e hoje a graça, mas não é isso que encontramos na Bíblia. O que encontramos é que no Antigo Testamento nós temos lei e Evangelho, e também nós temos lei e Evangelho no Novo Testamento. Na verdade, lei e Evangelho estão por toda a palavra de Deus. E o que é lei? A lei tem a ver com a lei moral de Deus, que mostra aquilo que nós deveríamos fazer para agradá-lo, mas não conseguimos por causa da nossa incapacidade moral. A declaração da palavra é definitiva. Nós somos injustos aos olhos de Deus. Deus nos deu a sua lei. Nós não conseguimos cumpri-la por causa da nossa natureza pecaminosa. E a consequência é isso. Nós somos injustos aos olhos
de Deus. O Evangelho, por sua vez, é a solução de Deus para o nosso pecado. O Evangelho não é aquilo que nós fazemos para sermos salvos, mas o que Deus fez para nos salvar. Lei e Evangelho existem tanto no Novo como no Velho Testamento. Agora pensemos em que sentido, então, o povo de Israel foi evangelizado. Como aquele povo no deserto que estava ali em frente à terra prometida, em que sentido eles ouviram as boas novas? Porque é isso que o autor de Hebreus está aqui dizendo. Então voltemos ao Velho Testamento. Eles primeiramente foram salvos do Egito pela mão forte do Senhor. A libertação e o êxodo representam a salvação realizada por Deus. Isso é lindo. Quando Deus tira o povo do Egito com mão poderosa, essa retirada do povo e o êxodo inteiro apontam para a salvação que Deus tem feito conosco. A humanidade está escravizada pelo pecado, da mesma forma que Israel estava escravizado no Egito. E é o poder de Deus, com mão forte, que tirou Israel do Egito, que também nos tira da escravidão de Satanás e da escravidão do pecado. Quando Israel saiu do Egito, cordeiros foram mortos, lembram-se disso? A última praga era a morte dos primogênitos, e para que o primogênito daquela família não fosse morto, o que tinha que ser feito? Um cordeiro tinha que ser morto, e o sangue tinha que ser aspergido sobre a porta. Então, o anjo da morte passaria naquela noite. E na casa onde houvesse sangue, o anjo não entraria. Houve salvação por causa do sangue do cordeiro. Isto é evangelho, isto é salvação. A morte dos cordeiros no Egito aponta para a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu como pagamento dos nossos pecados. Isso é evangelho. Aqui no contexto imediato de Hebreus capítulo 4, Israel foi evangelizado no sentido de que a terra prometida foi anunciada a eles. Eles estavam às portas de Canaã. Os homens foram e voltaram com os frutos, anunciaram, a terra é boa. Assim que eles foram evangelizados. Eles viram a terra, viram seus frutos e ouviram daquilo que lá existia. Para aquele povo, o descanso que Deus prometera à terra, e para nós é o céu eterno. Para nós, hoje evangelizado, Cristo morreu por nós. Aqui está o descanso de Deus, que é Jesus, que é o céu. Para aquele povo, figuradamente, o descanso era a terra prometida. A palavra evangelizada a nós é que Deus nos salva. Deus é Deus salvador. É assim que Ele se revela a nós, meus irmãos. Deus nos salva por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Cristo, Cordeiro de Deus, morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para a nossa justificação, para nos declarar justos novamente. E novamente, isto é evangelho. Mas notem o ponto. O povo no passado ouviu da terra prometida e o povo não creu. E por isso Deus falou, não entrarão no meu descanso. Aquilo que para nós é uma palavra, para o povo de Israel foi uma experiência. Essa experiência do povo é uma tipificação do evangelho. O que para eles era uma sombra, para nós é uma realidade. Vamos para o segundo ponto de contato, segundo ponto de comparação que temos aqui no texto, meus irmãos. E o segundo ponto é a incredulidade, uma decorrência desse primeiro ponto. O povo de Israel ouviu a palavra, viu a terra, mas o povo não creu. No passado, o povo de Israel ouviu as boas novas, mas preferiu não crer. E o autor de Hebreus alerta para que dentre os seus leitores não houvesse alguém na mesma situação, que tendo sido evangelizado, não respondesse com fé. Veja que fala Hebreus capítulo 4, versículo 2 novamente, meus irmãos. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles no passado. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A incredulidade do povo de Israel levou à desobediência. Eles se recusaram a conquistar a terra e por causa disso foram castigados. Deus falou que aquela geração não entraria mais no seu descanso. No versículo 1, há uma expressão muito importante que o autor coloca ali para os seus leitores por causa da incredulidade. Veja o verso 1, a parte final.
o versículo inteiro. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olhe para a palavra falhado, esse verbo colocado aí no final. A ideia desse verbo é interessante. Veja como a chave bíblica explica esse verbo. O verbo retrata alguém marchando em um batalhão, que anda mais rápido do que ele. Está em um batalhão, e um batalhão anda rápido, ele anda devagar, né? Ele não pode acompanhar aquele batalhão. Por isso, fica para trás. Ficar para trás em questões religiosas, meus irmãos, significa não ser capaz de cumprir todas as demandas ou mandamentos, sendo negligente, falhando, não atingindo o padrão exigido. O autor fala: eu temo que no meio do povo de Deus haja alguns que não estão crendo, e esses vão ficar para trás. É isso que o autor está dizendo para os seus leitores. Dentro do povo de Deus havia aqueles que não estavam crendo, e esses que não estavam crendo ficariam para trás. Essa é a posição colocada aqui. E há um detalhe ainda interessante sobre esse verbo, que é o tempo verbal que ele foi colocado, é o tempo perfeito. E o autor da chave bíblica coloca assim: o tempo perfeito não marca apenas uma derrota presente ou passada, mas uma falha constante. Entendemos o que o autor está colocando aqui? Está dizendo, no meio do povo de Deus, havia aqueles que estavam ali participando das ordenanças, participavam da ceia, participavam do batismo, participavam do culto, da escola bíblica, foram criados em uma família cristã. Eram pessoas que participavam das festas, das feiras missionárias, dos retiros, que estavam ali participando, mas que não criam. Não era uma falha ocasional, não era um pecado que ele cometeu e perdeu a salvação. Não é isso que o autor está dizendo. Ele fala de pessoas que participavam das bênçãos do povo de Deus, mas que apesar disso eram incrédulos no meio do povo. Esse é a grande questão colocada na carta aos Hebreus. E não está falando de pessoas crentes que perdem a salvação. Está falando de pessoas que estão no povo de Deus, mas que não são verdadeiramente crentes. Ele fala: eu temo que hoje haja pessoas assim, que passaram por um batismo, que tomam a ceia, que vão a retiros, mas que não são verdadeiramente crentes no meio do povo do Senhor. Pode parecer estranho para nós esse conceito, pois temos definição de que o povo de Deus necessariamente traz consigo a ideia da fé, ou seja, somente pela fé nos tornamos povo de Deus. Mas temos lembrado o contexto em que o autor escreve. Israel foi tirado como nação do Egito, mas nem todos que foram tirados do Egito ainda realmente creram no Senhor. E pelo texto do Antigo Testamento nós vemos que aqueles que foram tirados do Egito, mas que não creram, ficaram pelo deserto. Hoje também há pessoas assim, no meio do povo de Deus, que estão partilhando, mas que não creem. E como saberemos quem crê e quem não crê? A questão é a desobediência à palavra do Senhor. É isso que o autor coloca. A fé leva à obediência. A incredulidade leva à desobediência. Entretanto, aos que creram. Veja que fala versículos aqui novamente, versículo 2 e 3. Veja versículo 3 especialmente. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. O autor se coloca entre aqueles que creem. Somos nós os salvos pela fé. Entretanto, meus irmãos, o alerta se sustém. É possível que dentre o povo de Deus ainda haja aqueles que não creram, que não creem no Senhor. Nós, os que cremos, o autor se coloca entre esse ponto, né? Nós que cremos, já estamos no descanso que é Jesus. Já somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser que entre o povo de Deus haja aqueles que ainda não creem. Vamos continuar para entender melhor o texto. O terceiro ponto de analogia que ele coloca aqui é o descanso. No caso de Israel, como já disse, o descanso era a terra prometida. Para nós, o descanso é o céu. O autor faz uma analogia com Gênesis 2:2, fala sobre Deus, que Deus criou o mundo em 6 dias e então ele descansou. Baseado nisso, ele fala: para nós,
povo de Deus, que ainda estamos trabalhando neste mundo, ainda o descanso que é o céu futuro. E vemos então aqui, meus irmãos, a nossa salvação. Hoje somos plenamente salvos, já estamos no descanso de Deus, mas ainda dá um descanso para nós no futuro, que quando chegaremos então no céu. E nesse ponto precisamos falar da obra de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Como Deus, veja, isso é importante, meus irmãos, como Deus, ele cumpriu tudo o que é necessário da parte de Deus para a nossa salvação. E como homem, e preste atenção nisso, Jesus como ser humano, cumpriu tudo o que é necessário da parte do homem, também para a nossa salvação. Deus, por meio de Jesus, fez absolutamente tudo o que é necessário para a salvação do homem, tanto da parte de Deus, como da parte do ser humano. Jesus morreu. E não falamos que quando alguém morre, ele descansa das suas obras? É verdade. Jesus morreu e ressuscitou. Ele realizou a salvação e descansou da sua obra salvífica. Ele está sentado ao lado de Deus Pai, hoje já reinando. E olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós, por estarmos em Cristo, também já descansamos das nossas obras. Não há mais nenhuma obra humana a ser realizada. Entendam isso? Cristo fez tudo por nós. Cristo já cumpriu tudo o que era necessário. E nós descansamos nele para a nossa salvação. Ou seja, precisamos simplesmente crer, descansar naquilo que Cristo fez por nós. Nós morremos juntamente com Cristo. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E nós já estamos sentados juntamente com Cristo ao lado de Deus Pai. É o que Paulo afirma em Efésios capítulo 2. Nós já entramos no descanso de Deus, porque Cristo já morreu e Ele já ressuscitou. Entendem? Nossas obras cessaram, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo Jesus. Estamos plenamente seguros no descanso de Deus. Na teologia, há algo que chamamos de já, ainda não. Isso já é realidade para nós, mas ainda não experimentamos plenamente isso. Iremos experimentar quando Cristo retornar a este mundo. Então estaremos para sempre com Jesus. Nesse domingo da ressurreição, podemos louvar ao Senhor pela salvação completa e realizada por Cristo, por nós na cruz. Ele já ressuscitou e a sua ressurreição é a nossa vida e o nosso descanso. Podemos afirmar claramente, Jesus é o nosso descanso. E finalmente, irmãos, há um último ponto que quero colocar aqui nesse sentido, que é a repreensão que o autor coloca. É o último ponto de contato que nós temos colocado aqui no texto. O autor fala que resta uma repreensão. Hoje, Deus fala algo para nós. Veja versículo 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Isso não é uma contradição com aquilo que acabei de falar. Essa repreensão é dada para o povo como um todo. E no povo como um todo, há aqueles que creem e aqueles que não creem na palavra do Senhor. E quero perguntar claramente a todos que estamos aqui nesta manhã, e também aqueles que estão ouvindo essa pregação, que hão de ouvir essa pregação sendo gravada. Todos os que ouvem a palavra evangelizada, Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a palavra evangelizada. Todos que ouvem já entraram no descanso do Senhor. Ou aqueles que ainda estão ouvindo, estão levando a vida cristã pela inércia, estão sendo empurrados na vida cristã. Todos nós já aceitamos e cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Há aqueles que são filhos de crentes, que crescem numa igreja, crescem numa família cristã, mas nunca passaram realmente por uma conversão. Vão sendo empurrados pela inércia, pela questão social, mas nunca creram de fato no Senhor Jesus Cristo. É preciso crer
e descansar na obra realizada de Cristo. Na minha experiência ministerial, tenho visto pessoas que crescem em uma igreja, fazem uma profissão de fé, passam por um batismo, mas chega um ponto na sua vida que falam: olha, eu prefiro o mundo. E aqueles que vão e nunca mais retornam e continuam na desobediência. É necessário que no tempo de hoje, que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, dizendo: hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Estamos plenamente seguros, nós que cremos, e nós que cremos já estamos no descanso de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos cantar um hino agora. Peço para a Ana Lúcia vir aqui à frente, juntamente com a irmã Suzana. O Marcelo, desculpa, né? Será cantado ao violão esse hino. E esse hino fala: ser minha vida, ser minha luz. Eu quero, com esse hino cantado, que todos aqueles que estão aqui, que irão também ouvir, possamos refletir em nossa vida espiritual. Daqui a pouco teremos a ceia do Senhor, será celebrado também aqui, presencialmente. E possamos pensar se nós já cremos, se já estamos no descanso do Senhor. Vamos cantar esse hino ao Senhor. Logo após iremos orar, encerrando este momento, e logo após então teremos a ceia do Senhor. Hei de chegar à vitória final, ao descanso final de Deus. Os que já estão no descanso hoje, certamente chegarão ao final. O último ponto que falei é a repreensão. A repreensão que Deus deu no tempo de Moisés. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçam o coração. Repreensão que Deus deu por meio de Davi. Hoje, se ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o coração. É a mesma repreensão dada hoje ao povo de Deus. Hoje, se ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o coração. A vida cristã não pode ser levada na inércia,
porque minha família é crente, porque eu vou à igreja, porque alguém quer, mas porque realmente eu creio, eu tenho uma experiência com Deus em Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Pai amado, aqui está a Tua palavra. Eu peço que Teu Espírito Santo continue a falar no tempo de hoje, que constranja corações, que quebrante vidas, que salve famílias, para a Tua honra e para a Tua glória. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que enviou Jesus para morrer por nós. E nesse dia da ressurreição nós louvamos ao Senhor, porque a ressurreição de Jesus é o nosso descanso. Ele fez tudo por nós, descansamos nele para a nossa salvação. Abençoa o Teu povo que está, e que a graça de Deus repouse sobre cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.